amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Ter Saúde, que é uma brincadeira dos nossos vídeos que saem na terça-feira para você ter saúde. Nada como um bom jogo de palavras, né? Aliás, o humor é uma das melhores coisas para a saúde. E hoje nós vamos falar de uma doença ou de um sintoma que afeta muita gente, que é a labirintite. O que é a labirintite? Toda ite é inflamação, né? Então ficou conhecido como labirintite porque nós temos dentro, né, atrás do ouvido médio, dentro da cabeça, uma estrutura chamada labirinto. O labirinto é a nossa estrutura de equilíbrio. É através do labirinto que a gente consegue se organizar, se ajeitar depois que a gente muda de posição, enfim, de ter uma coordenação para caminhar, para fazer as coisas. Quando alguma coisa acontece com esse labirinto, a gente começa a ter tontura, vertigem, uma sensação de que ou a gente está rodando ou o mundo está rodando em volta da gente, né? Tem paciente que descreve como se estivesse dentro de um barco. Via de regra, uma sensação bem desagradável. As pessoas realmente sofrem muito quando tem a labirintite. Na maioria das vezes, apesar de ter esse nome labirintite, a gente poderia chamar de síndrome vertiginosa, porque na maioria das vezes não é um problema no labirinto em si. Você vai lá no otorrinolaringologista, ele faz exames, faz testes e a pessoa não tem exatamente um problema no labirinto. Quais são as causas? Por que existe essa tontura, essa sensação vertiginosa ruim, né? Um dos motivos mais comuns são picos de pressão. Então, se você tem labirintite, é muito interessante verificar se você não está tendo uma elevação de pressão constante ou tem uma pressão normal, de repente tem um pico de pressão. Então, sempre quando tiver uma tontura, uma sensação de labirintite, verifica a pressão, porque um dos sintomas mais comuns de tontura, zumbido, que a gente chama, né, que as pessoas chamam popularmente de labirintite, é aumento de pressão. Outros fator de risco, né, ou causa possível, é a hipoglicemia. Ficar muito tempo sem comer, jejuar ou ter uma reação ruim ao açúcar. Tem gente que depois que come o açúcar tem uma hipoglicemia que a gente chama de secundária ou reacional. O que é isso? Come muito açúcar, faz um pico de insulina, a insulina pega todo o açúcar do sangue, traz para dentro da célula, fica sem açúcar no sangue, esse sangue com pouco açúcar passa pelo cérebro, tem hipoglicemia, ou pouco alimento de glicose para o cérebro, e aí você começa a ter uma tontura por causa disso. Segundo motivo, importante ver como é que está o seu, né, medir glicose, medir glicemia, fazer curva glicêmica, medir insulina, importante. E a consequência da hipoglicemia a longo prazo é o diabetes. Então, quem tem diabetes tem problemas circulatórios. E a maioria das causas das tonturas ou das vertigens, popularmente chamado de labirintite, é um problema circulatório. Por quê? O labirinto, ele é irrigado, ele é uma estrutura muito delicada. E ele é irrigado por vasos sanguíneos que a gente chama de capilares. Por quê? Porque ele é tão fininho como se fosse um fio de cabelo. Então, um capilar. Tudo que impede a circulação ali naquele capilar faz com que o labirinto seja mal irrigado. Então, por exemplo, se o seu sangue está muito viscoso porque tem diabetes, pode ter um problema no labirinto. Se tem pressão alta, que o vaso sanguíneo está sob pressão, também pode ter. O estresse é uma das grandes causas da labirintite. Por quê? Quando você está estressado, você faz mais adrenalina. E a adrenalina é um vasoconstritor, ou seja, ele contrai o vaso sanguíneo. Então você imagina um vaso sanguíneo que já é tão fininho como um cabelo, que é o capilar, contraído pela adrenalina. Não passa sangue ali. Então é como se você... Sabe aquela sensação de você dormir em cima do braço, que fica meio dormente? É isso que acontece no labirinto. Então, por isso que o estresse é uma das grandes causas da labirintite. Tanto que a maioria dos remédios para a labirintite nada mais são do que vasos dilatadores periféricos. São substâncias capazes de abrir o vaso, pequenininho, esses vasos delicadinhos, para que o sangue chegue ali, para que seja oxigenado e nutrido as estruturas do labirinto. Então, muito importante essa questão vascular, que são as causas prioritárias. As infecções também podem dar labirintite, principalmente infecções virais, gripes, herpes. Então, é muito comum a pessoa ter uma labirintite depois de uma gripe, até porque entope nariz e existe uma comunicação entre o nariz e o ouvido. Você sabe disso, né? Que muitas vezes está descendo para a praia, o ouvido entope, né? Para poder desentupir. Você dá uma soprada no nariz assim para fazer a pressão.
Então essa comunicação e o próprio tropismo, né? A própria familiaridade, o vírus vai andando para o labirinto e também para a estrutura nervosa que está ali em volta do labirinto. A aterosclerose, o que é aterosclerose? É quando existe entupimento de vaso sanguíneo. Se entupimento já causa problema em vasos grandes, imagine em vasos pequenininhos. Então realmente a sua estrutura do labirinto, né, a labirintite, ela pode ser causada, essa tontura, por alguma coisa que está ali entupindo a artéria. Cálcio, placas de colesterol, né? E existem duas coisas que são problemas mesmo. Então você viu que tudo isso que eu contei são situações fora do labirinto que afetam o labirinto. Agora, existem duas situações em que o problema é no labirinto mesmo. Um é o deslocamento dos cristais. O labirinto, ele tem um monte de cristalzinhos. Esses cristais, eles ajudam na sua situação temporoespacial, né? Você se situar e se deslocar no espaço com equilíbrio. Se esses cristais saem do lugar ou se deslocam, você pode ter uma tontura por conta disso. Existem manobras que o otorrino pode fazer, que é um médico especializado, né? Nessa parte de ouvido, nariz, garganta, chama otorrinolaringologista. Eita palavra difícil de falar, hein? E que ele faz manobras para colocar os cristalzinhos no lugar. Então, a sua tontura pode ser por conta dos cristais. E existe uma síndrome que chama síndrome de Meniere, que é uma síndrome de tontura, que é uma hidropsia, ou seja, junta água, né, dentro do labirinto. O labirinto tem uma aguinha que chama endolinfa. E quando essa endolinfa aumenta, é como se encharcasse o labirinto. E essa síndrome de Meniere tem um tratamento específico também, que envolve diuréticos, outras coisas. Então essas são as duas situações, ou três, né? Infecção do labirinto, a síndrome de Meniere, que é excesso de água, e o deslocamento dos cristais. O restante são muitas situações, estresse, hipoglicemia, diabetes, hipertensão, que acontece no corpo como um todo e que afeta o labirinto. Uma outra situação também que pode afetar o labirinto é a alteração hormonal. Muitas mulheres na menopausa, quando vão chegando na menopausa, começam a sentir essas síndromes vertiginosas, né? E alterações da tireoide também pode causar alguma tontura, como principalmente o hipertireoidismo, por conta da agitação. Nós vamos falar nisso em aulas futuras. E o hipotireoidismo também, porque dá aquela leseirinha e tal, às vezes a pessoa fica mais tonta. Então a tireoide desequilibrada pode fazer. Então perceba quanta coisa esse sintoma pode estar sinalizando. Então a minha sugestão para você é não menospreze o que você chama de labirintite, ou seja, essa tontura. Vá atrás de olhar o seu corpo como um todo, porque o sintoma da vertigem ele pode ser simplesmente o sinal que está te dizendo tem alguma coisa mais profunda errada, tá? Dicas! Quem sofre de labirintite ou quem tem sempre tendência a ter labirintite tem que evitar tudo que é excitante ou que pode aumentar a pressão ou que pode aumentar a ansiedade, que é cafeína basicamente, né? Café, chocolate, chá preto, refrigerantes à base de cola, energéticos, termogênicos, tudo aquilo que ativa muito a sua adrenalina, ou seja, excitantes de uma forma geral. Então é melhor evitar, ou tomar muito pouquinho se você gostar, se tiver o hábito de tomar. Coisas que ajudam, claro que nada, você sabe que o que a gente está dizendo aqui não substitui uma consulta médica, uma avaliação mais adequada, né? Porque você já está entendendo que o labirinto ele pode sinalizar um monte de coisas. Mas algumas dicas que podem contribuir para que você esteja bem. Uma planta que melhora muito, que é um grande vasodilatador, melhora a circulação, é o ginkgo biloba. Ginkgo biloba, você pode usar na forma de chá, ele pode ser prescrito na forma de cápsulas, de tintura. Ginkgo biloba costuma ajudar bastante e é uma erva bem tranquila. Gengibre também é um dilatador, né? Alecrim, alfazema, que pode ser usado tanto como tempero quanto como um chá, e a Bryonia alba, que é uma plantinha que muitas vezes é feita na forma de homeopatia. Isso pode ajudar bastante junto com o tratamento tradicional que o seu médico vai te prescrever. Bom, é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha ajudado. Se tem alguém que você conhece que sofre de labirintite, manda essa aula para ele ou para ela, né? Venha fazer parte do nosso canal, se inscreva, aperta o sininho, que toda vez que tiver aula nova, você vai ser avisado. Te espero na próxima. Beijo!